Exercício 171 do Enem 2022, falando para nós mais uma vez sobre estatística. Quero lembrar que neste Enem nós já tivemos um exercício de estatística, só que naquele momento a gente estava falando sobre, ele estava pedindo sobre mediana, e agora vem pedindo média. Então é importante que você domine esses dois temas da estatística, porque todo ano, todo Enem tem questões de estatística. Vamos à leitura. Nos 5 jogos finais da última temporada, com média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. Jogador de 1 a 5, seus pontos nos 4 primeiros jogos, faltando aí o 5º e último jogo. O 5º e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no 5º jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada, que conseguiu 18 pontos, é qual jogador dos 5? Vamos então pensar no que é média aritmética. A média dos pontos é calculada como sendo a soma de todos os seus pontos dividido pelo número de jogos. Então, o jogador número 1 tem 12, mais 25 no jogo 2, mais 20 no jogo 3, mais 20 no jogo 4 e mais X no jogo 5, que ainda não aconteceu, dividido por 5 jogos. E ele quer chegar em 18 nessa média. Olha aí para você ver. Essa será a forma de nós calcularmos a média ou calcular a quantidade de pontos que o jogador número 1 precisa fazer para atingir os 18. Bem, vamos calcular agora quantos pontos precisam ter os outros jogadores. O jogador 2, o jogador 3, o jogador 4 e o jogador 5. Então vamos lá. A quantidade de pontos que o jogador 2 precisa ter é, vamos somar os seus primeiros 4 jogos. 12 mais 12 mais 27 e mais 20 e mais o X para saber o 5º jogo. Beleza? Vamos ao terceiro jogador. O terceiro jogador precisa de... Agora, os 4 primeiros jogos são 14 mais 17 e mais 26. E mais o X para saber o 5º jogo dele, né? E aí nós teremos a média que ele quer atingir, que é a média do melhor jogador do ano anterior. O jogador 4 tem os pontos de 15, mais 18, mais 21 e mais 21. E mais o X, que é a quantidade de jogos do 5º jogo, dividido pela quantidade de jogos, para ter a média de 18. E o último jogador, é o jogador 5, tem a quantidade de pontos igual a 22, mais 15, mais 23 e mais 15. Pronto. Qual será o jogador que precisa do menor valor de X para ele atingir os 18 pontos, que foi a média do jogador do ano anterior? Olha lá para você ver. Bem, vamos melhorar essa maneira de escrever e você vai perceber que você não precisa calcular esse X. Basta você fazer um raciocínio muito simples que nós vamos fazer agora. Vamos somar primeiro a quantidade de pontos que eles fizeram nos 4 primeiros jogos. Então, vou fazer um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, e aqui eu vou somar a quantidade de pontos que ele tem, que ele já fez. 12 mais 25 vão dar 37, mais 40, 77. Pronto. O primeiro jogador já tem 77 pontos. O segundo jogador, ele tem Ctrl+C aqui, Ctrl+V, ele tem, deixa eu só separar aqui bem, ele tem 12 mais 12, são 24, mais 27, 51, mais 20, 71. Veja que o segundo jogador tem menos pontos até o 4º jogo do que o primeiro jogador. Portanto, consequentemente, o primeiro jogador é aquele que precisa de menos pontos para chegar nos 18. Claro! Olha para você ver. Então agora vamos no terceiro jogador.
E aí o terceiro jogador já tem 14 com 14, 28. Com 10 do 17, 38. Com 7 do 17, 45. E mais 26 vai dar 65, 71 também. Olha o quarto jogador. Olha o quarto jogador. Vamos fazer um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V. Ele já tem 15 com 18, 33. 33 com 21, 54. Com outro 21, 75 pontos. Opa! Mas ainda o primeiro é aquele que tem mais pontos, né? E olha agora o último jogador, para a gente fechar essa questão dos cálculos aí para nós. O quinto jogador, ele tem 22 com 15, 37. 37 com 3, 40 com 20, 60, 75. Pronto. Aí fechamos as pontuações de cada um dos 5 jogadores. Qual que precisa de menos pontos? Olha a pergunta. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos. Aquele que precisa fazer a menor quantidade de pontos é aquele que tem a maior quantidade de pontos até o quarto jogo. Então, olha o primeiro jogador. O primeiro jogador tem 77 pontos. Vamos marcar aí. O segundo jogador tem 71 pontos. Vamos marcar. O terceiro jogador tem a mesma coisa que o segundo jogador, 71 pontos. O quarto jogador tem 75 pontos. E o último jogador e o quinto tem 75 pontos. Então, qual é aquele que precisa da menor quantidade? É aquele que tem a maior quantidade de pontos até agora, que é o 77, que é o jogador número 1. Portanto, a nossa resposta, a nossa escolha, sobrecai sobre o primeiro jogador. Este terá que fazer a menor quantidade de pontos para fechar... Para fechar a média do jogador campeão do ano anterior. Então a resposta é o jogador número 1, porque é ele que tem a maior quantidade de pontos até o momento. Exercício bacanésimo do número 171 do Enem 2022. Continue conosco no Quero Matemática com o professor Fábio Calas, fazendo todos os exercícios da playlist para você treinar bastante para os Enems que vêm por aí. Um abraço.